Seja bem-vindo a mais esse vídeo aí da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos resolver exercícios sobre a transformação estrela-triângulo, triângulo-estrela. Então no vídeo anterior a gente deduziu ali uma série de equações, né? E hoje nós vamos ver a aplicação disso aí e as vantagens da utilização desse método aí de redução, né, estrela-triângulo. Certo? Então vai passar o nome do livro aí embaixo em algum lugar, é o capítulo 8, né? E esse primeiro exercício aí que eu vou resolver é o exercício número 48. Então ele dá aqui uma associação de resistores, né? E uma fonte de tensão, e ele pede qual é a corrente que sai aqui da fonte, né? A gente viu vários métodos para resolver esse problema, né? Eu posso resolver aqui por método de malhas, eu posso transformar essa fonte de tensão numa fonte de corrente e resolver pelo método dos nós. Mas nós vamos ver aqui um jeito extremamente simples, que é fazer uma transformação, né? Eu tenho dois triângulos aqui, eu posso escolher qualquer um deles e transformar numa estrela, né? Ao fazer isso, que é essa figura que eu tenho aqui embaixo, né? Então eu escolhi o de baixo, você pode escolher o de cima. Escolhendo aqui o de baixo, eu transformo esse triângulo aqui numa estrela equivalente. Em vermelho eu tenho o triângulo anterior. Quando eu transformei isso aqui numa estrela, o que eu consegui de diferente aqui? Agora eu tenho esses dois resistores em série em paralelo com esses dois em série. E tudo isso aqui está em série com um terceiro resistor. E a gente já está cansado de saber como é que resolve isso aqui, né? Nós vamos reduzir isso a uma resistência equivalente. Então tudo isso aqui vai ser substituído por um único resistor em paralelo com essa fonte. E aí a gente facilmente, aplicando a lei de Ohm no resistor equivalente, a gente descobre então o valor da corrente, né? Então está aqui a configuração alterada, né? Então esse triângulo foi substituído por essa estrela, né? E nós deduzimos lá as fórmulas para fazer essa conversão. Então todos eles, né? A fórmula para os três resistores, né? No denominador tem a soma das três resistências, né? E no numerador, no caso aqui do R1, então eu tenho o R1 aqui, o R1 ele é igual ao produto dos resistores mais próximos dele, que é o RB e o RC. Esse aqui está muito longe, né? Então RB, RC, dividido pela soma dos três. Quando eu for fazer o R2, produto dos mais próximos, RC e RA, então eu tenho RC e RA, dividido pela soma dos três, e quando for o R3, os mais próximos são RA e RB, dividido pela soma dos três. Então é assim que nós vamos converter esses três resistores, que são esses três aqui, para essa nova configuração de estrela, né? Então aplicando a primeira fórmula aí, R1 igual a RB vezes RC, sobre RA, RB mais RC. Substitui os valores, eu vou encontrar R1 igual a 0,375. R2, substituo os valores, encontro meio ohm. E o R3, substituindo os valores, eu encontro também 1,5 ohm. Então, como eu expliquei anteriormente, quem é a resistência equivalente? É essa soma em série com essa soma, essa soma, né, essa série aqui, em paralelo com essa outra série, somado com esse aqui que está em série a esse arranjo aqui. Então, resistência equivalente é o produto pela soma do paralelo, mais o que está em série, que é o R3. Então, o produto pela soma, eu tenho R1 com 2 ohms e R2 com 2 ohms. Eu já descobri o valor de R1 e de R2. Então, 0,7375 mais 2, vezes meio mais 2, dividido pela soma de todo mundo aí, mais 1,5, que é o resistor R3. Eu vou encontrar uma resistência equivalente de 2,71 ohms. Então, tudo isso aqui foi substituído por um único resistor. Enxerga aqui no lugar de tudo isso, um único resistor aqui em paralelo com essa fonte. Então, lei de Ohm nele, tensão da fonte é R equivalente vezes I. O R equivalente eu tenho, o E da fonte é 20 volts, eu vou encontrar então uma corrente de 7,4 amperes. Na letra B ele pede a mesma coisa, né? Ele pede que seja então calculada a corrente I do circuito. Eu tenho aqui, embora não seja tão evidente, eu tenho aqui dois triângulos também. Esse aqui é o mesmo ponto, né? Então eu posso juntar aqui, né? Tem um triângulo aqui e tenho esse triângulo de cima. Eu converti o triângulo de cima
numa estrela, né? Então, quando eu faço isso, eu converto isso aqui numa estrela, novamente eu tenho essa série, né, desses dois, em paralelo com a série, com essa série de 2 aqui, isso aí em série com o R3. Então, novamente eu aplico a fórmula R1 são os resistores mais próximos, né, RB vezes RC, dividido pela soma. Aplico a fórmula lá, vou encontrar 0,59 kΩ. Então, esse resistor aqui é igual a 0,59. R2, produto dos mais próximos, dividido pela soma de todos eles, soma total, né? R2 é RA vezes RC, dividido pela soma, substitui os valores, eu encontro 2,54 kΩ. E R3, finalmente, produto dos mais próximos, RB vezes RA, dividido pela soma total aí das resistências, né? Então eu vou encontrar R3 igual a 0,41. Então faço o paralelo desses dois, entre esses dois e esses dois, produto pela soma disso, mais o R3 que é 0,41. Então dá toda essa tranqueirada aqui, né? Faz essa conta toda, encontra lá 4,53 kΩ. Então, tudo isso aqui foi substituído por um único resistor equivalente de 4,53 kΩ. Aplica a lei de Ohm no resistor equivalente, eu tenho o valor da tensão da fonte e eu vou encontrar a corrente igual a 1,76 mA. No exercício 49, ele também pede que seja calculada a corrente, só que aqui é necessário um pouco de atenção, né? Então eu tenho aqui uma estrela, né? Nós vimos lá que isso aqui é uma outra representação da estrela, né? Se quiser enxergar inclinado aqui, os resistores, eu tenho uma estrela e a particularidade aqui é que o valor das resistências é o mesmo valor, né? Eu tenho 4 kΩ para todo mundo. Então a gente viu lá que para transformar isso aí era muito fácil, né? Quando isso acontece, o valor da resistência delta é igual a 3 vezes o valor da resistência Y. Então eu vou transformar esse triângulo num delta. Então, para transformar o triângulo no delta, eu vou pegar essa resistência e multiplicar por 3. Então, eu vou encontrar um triângulo cujo todas as resistências dele são iguais a 12 kΩ. E o desenho dessa representação está aqui embaixo. Então, essa estrela, né, foi substituída aqui por um triângulo com resistores de 12K. Agora, o que é importante prestar atenção aqui? No momento em que eu faço essa conversão, esse resistor de 12K ele está em paralelo com o curto. Então, ele não existe, né? Porque a corrente não vai passar nenhuma corrente por esse resistor. A corrente vai passar pelo curto. Então, ele não participa do cálculo da nossa resistência equivalente. Então, ignore esse resistor aqui. E a resistência equivalente, né, é 1 sobre R equivalente. 1 sobre 6, 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Ou seja, esses 3 resistores, quando eu ignoro esse resistor aqui, né, então eu tenho esses 3 resistores em paralelo. Então 1 sobre R equivalente é 1 sobre 6, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Eu vou encontrar uma resistência equivalente de 3 kΩ. Então todo esse circuito aqui substituído por uma única resistência. Lei de Ohm na resistência equivalente, E igual a R equivalente vezes I. Tensão da fonte 400. É equivalente 3K, 3 vezes 10 a terceira, vezes I. O I é 133,3 mA. A letra B, ele deu então um triângulo com uma estrela dentro, né? Eu posso transformar essa estrela num triângulo, e aí eu fico com um triângulo dentro do outro, ou eu posso transformar também, ao contrário, esses 3 de 18 em outra estrela, né? Eu escolhi transformar esse aqui, a estrela de dentro, num triângulo. Então, novamente, eu tenho resistências iguais. Então, o valor da resistência, né, eu vou calcular dessa maneira aqui. Eu vou transformar de estrela para triângulo. Então, o R do triângulo é 3 vezes o valor da resistência que eu tenho na estrela. Então, 18 ohms. Então, a nova configuração é essa daqui. Quando eu transformar essa estrela num delta, né, eu vou ter um outro resistor em paralelo de 18, um outro resistor em paralelo de 18 e um outro resistor em paralelo de 18. Esse 18 aqui, né? E o outro 18 que já estava lá.
Então eu tenho 2, né, de 18 em paralelo para cada um deles, né? Estão em paralelo, então eu vou encontrar uma resistência equivalente aqui para cada um deles de 9 ohms. Redesenho o circuito, né? Então esse triângulo aqui em paralelo virou um triângulo com um único resistor para cada ramo de 9 ohms, né? Então esse aqui está em série com esse, eles estão em série, soma vai me dar 18, e esse 18 está em paralelo com o 9. Então a resistência equivalente, produto pela soma, é 9 vezes 18, sobre 9 mais 18, eu vou encontrar lá 6 ohms. Então tudo isso aqui vai virar um resistor, um único resistor equivalente de 6 ohms. Eu tenho o valor da fonte, lei de Ohm no resistor equivalente, E igual a R equivalente vezes I, 42 é igual a 6 vezes I. E o I vai me dar, então, 7 amperes. Tá certo? Então, bem simplesinho aí, você vê que facilita bastante a utilização dessa conversão, né? Em vez de resolver lá, por exemplo, por malhas, a gente conseguiu reduzir o circuito por série paralelo, que é muito mais simples de fazer. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.